Então vou começar a dar o início. Eu tentei colocar ela, fazer a live, mas aparece que ela fica privado. Eu não sei mexer ainda, não sei como funciona. Aí eu nem tentei abrir. Mas então hoje eu vou começar, vou ver se vai dar certo eu gravar, se meu celular vai aguentar. Vou iniciar hoje, né, esse livro aqui, que é do padre Marlon Lúcio, 40 dias transformando maldições em bênçãos. E vamos direto, né, ao ponto, porque meu celular é meio encrencado. Esse livro, eu marquei algumas páginas, alguns trechos aqui, que eu vou ler aqui. 40 dias transformando maldições em bênçãos. Este é um livro para ser lido com calma e atenção, em espírito de oração e atitude de escuta. Então, assim, se você puder, ele é baratinho, esse livro não é caro, tá? Pra você comprar pela internet. Mas se você não tiver ele, ou se você não for comprar, você ouve os meus vídeos em um momento assim que você tiver calma, que você tiver calmo, que você tiver sossegado, quietinho, tá? Seria um horário bom às vezes quando levanta ou ao ir deitar, né? Que é um horário que a gente está com mais tempo, né, para refletir. Você aprenderá que maldição não é apenas uma palavra negativa jogada fora ou lançada ao ar, mas é o acesso do inimigo à história de uma pessoa, devido à falta de discernimento e vigilância no uso das palavras. Em Tiago 3,10 está escrito assim: de uma só boca procede bênção e maldição. E né, que a nossa palavra ela tem muito poder. E é exatamente isso, né? A gente tem que aprender a nos monitorar, a ter o discernimento do que sai da nossa boca. Porque as nossas palavras são sementes que a gente joga no solo. E a semente ela nasce. Então temos que saber o que sai da nossa boca, porque para saber o que a gente vai colher. Se é coisa boa ou coisa ruim que a gente quer, né? Mas existe uma solução para reverter palavra de maldição em palavras de bênçãos. A solução é a oração pessoal e comunitária. Porque também você pode rezar esse livro, se você tiver ele, você pode rezar ele com mais pessoas, né, juntas, né, com mais alguém que tem interesse também. A oração feita com fé e perseverança. A solução é a oração pessoal e comunitária, a oração feita com fé e perseverança. Rezar é caminhar transformando maldições em bênçãos. E eu vou deixar já um exercício para você fazer. Antes de você ir dormir, você para e pensa. Eu tô falando que tá aqui no livro, tá? Você para assim e pensa. Se puder pegar um caderno, uma caneta para você anotar, você coloca assim, né? O que eu falei hoje? Quais foram as minhas palavras que hoje, quais foram as sementes, né? Que hoje eu plantei. E reflita se foram palavras boas, se foram palavras de maldição, ruins. E se foram ruins, procure corrigir, né?
para não repetir essas palavras de novo, e procurando cada vez mais falando coisas boas, né? Ter pensamentos bons, porque o que o que sai da nossa boca, né? Tá na Bíblia isso, é que o nosso coração tá cheio. Então, porque por isso que é sementes, né? Porque quando você vai fazer um plantio, você vai fazer o plantio por quê? Porque a sua mão tá cheia, você tem saco. Quem já morou na roça sabe disso, né? Que você vai para a lavoura, você leva sacos de semente para poder plantar. Então tem muita semente. E assim também é dentro de nós. O que sai da nossa boca, isso significa que dentro de nós está cheio. Então cabe a cada um de nós refletir o que tem dentro de nós. Se o que está saindo é coisa boa ou coisa ruim. E qual é a nossa decisão, né? O que a gente quer? Plantar coisa boa ou plantar coisa ruim? Então, deixa eu ver aqui se vai dar. Eu queria ler, não sei se vai dar para me ler essa parte aqui, que ela é bem grande. Se não der tudo, gente, eu vou fazer por etapa, tá? Até ver se vai dar certo. 40 dias de lagarta a borboleta, da maldição à bênção. Alguns números são muito frequentes na Bíblia e trazem consigo uma interessante simbologia. Foram habilmente colocados lá pelo Espírito Santo, que inspirou o escritor sagrado a revelar por meio deles importantes realidades da nossa salvação. O número 40 é um deles. O que é o 40? E o que o 40 tem a ver? O número 40, bíblico, 40 representa um período de tempo completo, uma geração. No entanto, é mais do que isso. Ele representa uma transformação. Na Bíblia, 40 é muitas vezes um número arredondado e geralmente utilizado para significar o fim de um período e o começo de outro. Por meio dele, vê-se a inauguração de um novo tempo, um tempo de bênçãos. Então vamos, hoje, primeiro dia, transformando maldições em bênçãos. Já parou para pensar no sentido da palavra maldição? Maldição significa ao pé da letra, maldizer, falar mal. Assim, falar mal de uma pessoa já é, de certo modo, uma maldição que se lança sobre ela, pois falar mal de alguém, ou seja, maldizer alguém, é amaldiçoar esse alguém. Sério, né? É sério, né? Tá vendo? Às vezes a gente fala mal de alguém por falar, por impulso, sem nem saber, mas a gente já está amaldiçoando aquela outra pessoa. E às vezes aquela pessoa nem merece aquilo. Ninguém merece, né? Falar a verdade. Que cuidado então devemos ter com o que falamos, de quem falamos e para quem falamos. Pensamos como o rei Davi: põe o Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Quanta gente está amaldiçoando a própria saúde, o próprio dinheiro, a própria casa, o casamento, a família, o país e seus governantes, de tanto que fala mal de si, de tanto que fala mal dos outros. Por outro lado, bem dizer significa falar bem,
abençoar pela palavra. Que tal ganhar um novo padrão de linguagem? Assim como o canto novo é próprio do homem novo. É próprio do homem novo o linguajar novo. Você pode transformar maldições em bênçãos, deixando de falar mal e passando a falar bem, seja lá de quem quer que seja. Aquele que tem domínio sobre suas palavras é um homem abençoado e fonte de bênçãos, capaz de refrear todo o seu corpo. O cão late, a cobra sibila, nem sabia disso. O canarinho canta, o jumento zurra, o hipopótamo grunhe, e o homem e a mulher de Deus abençoam. Vida e morte, bênção e maldição. Você pode e precisa escolher. Escolher o que escolher. Escolherá o que escolher. É preciso tato para organizar o dicionário da alma e discernimento para compor o vocabulário da salvação. Como não temos asas de borboleta e nossas cordas vocais não são de violino, é bom dedicarmos uma atenção especial às nossas palavras. Então, vamos nos cuidar para que possamos, aprender isso, que deixar Deus falar através de nós, deixar o Espírito Santo nos conduzir, começar a olhar para o outro irmão com um olhar amigável, com um olhar de ajuda, de proximidade, e não um olhar de maldição, um olhar de sentir melhor do que o outro. Já está terminando, tá? Isso é pequeno os capítulos. Aqui foi mais longo porque eu li algumas coisas lá no começo, A oração final é: quebra, Jesus, toda a maldição que um dia lançaram sobre mim. Que caia por terra toda a palavra má que hoje me aflige. Descanso em ti todo juízo mau e toda sentença negativa que durante a vida eu recebi. Que toda condenação seja desterrada em teu santo nome, Jesus. Quero sempre levar comigo uma palavra abençoada, ter um olhar abençoado e atitudes abençoadas. Eu escolho a bênção. Eu me decido por abençoar e ser abençoado. Eu transformo o mundo a partir das minhas palavras e do meu testemunho de vida. Amém. E então, por hoje, esse eu já estou iniciando, o primeiro dia. Se você tiver interesse em fazer esses 40 dias de transformar maldição em bênção, acompanha, porque todo dia eu não vou confirmar aqui. Eu vou tentar, já que se eu for deixar gravado, vai ser o mesmo horário. Mas se eu conseguir fazer ao vivo, não vou prometer que seja o mesmo horário. Mas eu espero, eu acho que vai dar para me gravar, porque até agora ainda meu celular não pediu socorro. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Que Deus te abençoe e que o Divino Espírito Santo fale através de você.
Até amanhã.